Boa tarde a você que nos acompanha para mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16 de São José do Rio Preto. Hoje nós vamos conversar sobre comércio, sobre a Associação Comercial e Industrial de Rio Preto. Daqui a pouco eu apresento para vocês o nosso primeiro convidado de hoje. Vamos começar com as notícias mais importantes desta terça-feira. IPTU para cá, IPTU para lá. Ontem, conforme já se esperava, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, voltou a barrar o reajuste do IPTU de Rio Preto, que chega, em alguns casos, a 125% de elevação. O presidente do STF acatou, assim, recurso do Sindicato do Comércio Varejista de Rio Preto, que questionava a decisão anterior do ministro Ricardo Lewandowski. Agora, a situação é a seguinte: quem já recebeu o carnê do IPTU com os valores reajustados deve esperar a emissão do novo boleto. Com a decisão do Supremo, a Prefeitura deve agora cobrar o IPTU com os mesmos valores do ano passado. Nem mesmo a inflação de 2013 pode ser acrescentada aos valores do imposto, porque, para isso, a alteração teria que ter sido aprovada ainda em dezembro do ano passado, o que não aconteceu. Engraçada foi a reação do Procurador-Geral do município, Adilson Vedroni, que atribuiu a decisão do ministro Joaquim Barbosa à inimizade dele em relação ao autor da decisão anterior, o ministro Ricardo Lewandowski. Seria cômico se não fosse revelador do conceito do procurador em relação à mais alta corte do Brasil. Mais uma informação: quem já pagou o IPTU reajustado pode agora cobrar a restituição da Prefeitura na hipótese do município abandonar os recursos judiciais e cobrar o imposto sobre os valores de 2013. E o Ministério Público deu prazo de 10 dias para que a Prefeitura de Rio Preto e o Governo do Estado, por intermédio das respectivas secretarias de Educação, encaminhem os alvarás de funcionamento de todas as escolas municipais, estaduais, particulares e creches da comarca toda, não apenas de Rio Preto, mas de toda a comarca. A suspeita do Ministério Público é que instituições de ensino possam estar funcionando sem os autos de vistoria do Corpo de Bombeiros, colocando a vida de estudantes e professores em risco. Vamos começar o programa de hoje conversando com o Denilson Marzocchi. Ele é diretor da Distrital Norte da Associação Comercial e Industrial de São José do Rio Preto. Denilson, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião Cidade. Temos muito assunto para conversar a respeito dessa vitalidade toda do comércio riopretense e especial do comércio situado numa região geográfica da cidade, que é a região norte da cidade. Alguns insistem em chamar de Zona Norte, mas talvez represente hoje, Denilson, se eu estiver errado nos números, você me corrija, por favor, talvez o segundo maior município da nossa região, né? O primeiro deve ser São José do Rio Preto, o segundo município da região, imagino que seja a nossa região norte. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Rei. Você está correto na sua colocação. Realmente, nós não temos aqui na região nenhuma cidade que tenha aí um número de habitantes, aproximadamente 130 mil habitantes naquela região, e que eu acredito que corresponda com 30% da nossa receita aqui de São José do Rio Preto. Nossa, é realmente expressivo, né? É muito expressivo e crescendo, né? Crescendo. É uma segunda cidade dentro da cidade de Rio Preto. Bom, e isso deve ter sido o fator que levou a Associação Comercial a criar ali o Distrital Norte. Já há quanto tempo e como é que tem funcionado até agora essa Distrital? A Distrital, a CIRP, quando, na gestão ainda do senhor Antônio Carlos Parisi, quando ele já percebeu o crescimento que aquela região tinha, ele instalou na ocasião uma subsede da Associação Comercial. E então, desde 2001, a Associação Comercial está na região norte, desenvolvendo, trabalhando, apoiando os empresários, a comunidade, fazendo um trabalho, o mesmo trabalho que a CIRP faz aqui no centro. E sim, é um prazer a gente poder estar aqui. E faz 13 anos que eu faço um trabalho pela Distrital Norte, sempre falando da região norte, falando do crescimento, falando do empreendedorismo lá daquela região, das pessoas daquela região. Então é um prazer a gente poder estar aqui mais uma vez e falar da área lá. Acho que a palavra é essa mesmo que você usou agora, empreendedorismo, né, Denilson? Porque há pouco tempo mesmo, eu entrevistei aqui mesmo, num outro programa do Canal da Cidade, o Carlinhos da CRB Móveis ali. Sim. Um dos primeiros estabelecimentos que acreditaram no potencial daquela região e que se transformou hoje uma grande iniciativa comercial da cidade, né? E como ele, existem muitos outros, né? Com certeza. O Carlinho, bem como outros também, ele é um desbravador daquela região, um grande defensor daquela região, que eu aprendi muito com ele, aprendo muito com ele. E ele defende realmente aquela região, ele tem um carinho muito especial, não só ele, mas tantos outros empresários,
e que foi uma oportunidade no momento para ele poder se instalar naquela área com toda a dificuldade que tinha, mas acreditando, realmente vendo o potencial daquela região, ele se estabeleceu e daquela região ele pôde prosperar, né? Ele levou outras unidades da loja dele para outros cantos da cidade e está muito bem. Denilson, a gente é de uma época de Rio Preto em que tudo para se fazer em Rio Preto se falava, eu vou na cidade, né? Que cidade era o centro da cidade, na verdade. Né? Hoje eu imagino que já na região norte e em outros bairros da cidade, em outras situações urbanas, já existam locais em que as pessoas não precisem realmente ir ao centro da cidade, até nem vão, né? Exato. Já existe isso. Essas regiões, elas têm vida própria. O comércio desenvolveu muito, você encontra nessas áreas da cidade, não só na região norte, mas também em outras localidades. A Avenida Potirendaba é um grande centro, a Danilo Galeazzi também é um grande centro comercial que você encontra produtos e serviços que você não precisa mais ir para a área central. Então, são bem poucos os serviços que você precisa se deslocar, ou até mesmo a área central precisa estimular a trazer o consumidor que vem até a área central, ou outras áreas da cidade para poder realmente atrair, né, a população e o consumidor. Porque essas regiões elas criaram vida própria, relacionamento, fidelidade, então são alguns fatores que contribuíram bastante para manter o consumidor naquela área e também o empreendedor ir de encontro com esse mercado. E sobretudo diversidade na oferta de produtos e serviços, né? Você falou da Avenida Potirendaba, então lá na região norte, praticamente todas as instituições bancárias estão ali representadas, se não todas, quase todas. Esse foi um grande desafio quando eu assumi Demorou para acontecer isso, mas aconteceu. Exatamente. Né? Essa era como não fala nosso presidente Adriana Neves, era uma das nossas bandeiras lá na ocasião. E a solicitação do pessoal é que um dos serviços que eles mais necessitavam vir para a área central ou outras avenidas era para o serviço bancário. Então a gente falou bastante disso, conversamos com várias pessoas. E na época tinha só um postinho do Banco do Brasil, na Avenida Aparecido Taboado ali. E depois eles melhoraram a estrutura, outras agências bancárias também se instalaram na região. E ainda cabem mais empresas lá, cabem mais instituições bancárias. Mas o serviço já é muito melhor hoje do que era em 2001, 2002, quando a gente assumiu lá na região. E além dos bancos, a gente nota a presença de restaurantes, bares, lanchonetes, correios. Sim. Quer dizer, está tudo ali. A pessoa pode dispor daquilo para empreender, inclusive. Com certeza. O serviço pessoal, o empreendedor, normalmente, ele fica atento ao que ele pode estar oferecendo, né, para uma comunidade que vai crescendo, como cresceu a região. Então, investidores, nós somos bastante procurados por pessoas que querem se estabelecer, que querem montar o seu negócio e até nos pedem, olha, o que necessita naquela região, vocês como associação comercial, o que vocês ouvem, o que é necessário. Então, nós procuramos também dar essa assessoria para o pessoal que vai empreender, que vai investir na região, orientamos. Isso tem contribuído, né, para o crescimento, para a valorização da região. Empresas muito boas que estão instaladas lá e que também foram para agregar e valorizar mais a região norte também. Então, isso é uma tendência natural do desenvolvimento de comércio regional, de bairro, como tem acontecido na Avenida Nossa Senhora da Paz também, que é uma outra avenida com comércio muito forte. Tá? Então, isso é um perfil que a gente vê nas grandes cidades, né, acontecendo, e Rio Preto não poderia ser diferente. Né? E esse papel da distrital da CIRP, então, também de dar informação para o empreendedor que quer instalar ali. Eu quero instalar ali um lava-jato, sei lá, você pode orientar se, ali não tem nenhum, pode... Quer dizer, ainda que seja uma questão meio informal, você pode prestar essa ajuda para as pessoas. Com certeza, nós estamos lá para assessorar também aos empreendedores, aos associados, aqueles que querem mudar de ramo também ou querem diversificar o seu negócio. Nós sempre prestamos essa assessoria também. E tem dado certo, tem funcionado, isso tem sido bom. E a gente fica feliz com o resultado, né? Quando você pode orientar, ajudar e depois a pessoa também colher bons frutos disso. Claro. Isso é muito bom. É ensinar o caminho das pedras, né, Denilson? Isso Exato. Sendo bastante importante. Mas a gente sabe também que existem dificuldades, existem obstáculos. A região norte, sem dúvida nenhuma, há um obstáculo emblemático, que é a questão da passagem da região central aqui para a região norte. Há um problema sério de trânsito. Há agora a perspectiva de que isso se resolva com o tal plano de mobilidade da cidade, etc. O que você pode dizer a respeito disso e o que é que a CIRP está esperando nessa questão da mobilidade para a região norte? Nós já estivemos estudando o plano diretor junto com a Secretaria de Planejamento e sabemos que existem realmente grandes projetos para a região norte, o alargamento de avenidas, criar canais de fluxos.
Só que o projeto depende de investimento e depende também da ação. Não adianta você ficar fazendo ações que somente vão contornar momentaneamente. E também não adianta a gente ficar batendo no poder público, cobrando eles, se realmente não for o momento, se não colocar o projeto, se não dar andamento, se não tiver interesse. Então as medidas elas precisam ser muito objetivas. E não adianta você fazer uma situação só para remediar, gastar, tá? E depois ter que destruir isso para fazer de novo. Vezes, né? Exatamente. O que precisa realmente é que o planejamento seja colocado em execução. Tá? Existem ótimos projetos, mas isso precisa ser feito. O que não dá para fazer é ficar brincando de transformar. Tá? De ficar mudando mão de direção, mudando coisa, isso não resolve, né? Não, e mesmo porque as pessoas eu acredito que as pessoas que fazem isso, não é nem por má vontade, mas é por falta de informação, por falta de ouvir realmente os moradores, as pessoas que transitam, as pessoas que usam os acessos, né? Porque virou um transtorno algumas medidas que foram tomadas. Então, precisa ser feito como o empresário muitas vezes nos procura para poder ter uma orientação, uma informação, o poder público também precisa ouvir, precisa colher informações. Então, antes de fazer a mudança, não dá para ficar brincando, porque isso gerou um grande transtorno. Tá? E que as pessoas que façam a mudança, que utilizem também do serviço para ver como que ficou. Não adianta eu, por exemplo, não transitar naquela via, fazer uma mudança e transformar a vida de várias pessoas sem saber se isso foi bom ou não, tá? Ou pesquisar antes. Tá? Nós, empresários, sabemos o quanto que é importante uma pesquisa, uma consulta, antes de você tomar uma atitude. Até porque aquela história, R$1 mal gasto é caro, né? Exato, você fazer, depois ter que consertar ou ter que fazer de novo, desmanchar, é jogar dinheiro fora. Tá? E também a população merece todo o respeito. Tá? Milhares de pessoas transitam por esses caminhos, né? Então precisa ser feito realmente a execução dos projetos e olhar para a região realmente como o valor que ela tem, o quanto que ela representa, respeitar. Toda cidade precisa de investimento, tá? E tem que priorizar alguns setores aí que é fundamental. Aquele gargalo é um absurdo estar daquela forma até hoje. Tá? Por sorte até não acontece acidentes graves ali, porque é muito complicado. Mas é um absurdo na hora do fluxo, no final da tarde ou de manhã. Gargalos, existem outros, né? Mas tem vários, tem vários. Tá? Então precisa realmente olhar com muito carinho mesmo. O poder público precisa tomar as atitudes que são necessárias para poder solucionar o problema. Não é remediar, é solucionar o problema. Nós temos que trabalhar com uma realidade. Você tem que trabalhar para resolver o problema. Não adianta você ficar remediando ele. A gente sabe que os problemas existem, surgem, sobretudo num bairro, numa região que cresce tanto quanto aquela, então a gente sabe que existe. O problema existe. Tá? E tem o contribuinte, ele paga o IPTU, ele paga os impostos, tem as empresas que estão instaladas lá, tem os moradores, então tem uma economia. Você tem que pegar uma parte da tua receita e destinar, gera renda. E foram feitas várias ações para poder levantar recursos e tudo mais e fazerem as obras, né? E o município tem que fazer isso. Sem dúvida. Na verdade, Denilson, há um exemplo de bom relacionamento entre a entidade reivindicadora, no caso a Associação Comercial, e o poder público, é o caso do calçadão. Foi feito um entendimento entre as duas partes e se realizou um processo de revitalização do calçadão, até onde eu sei, a contento. Né? Pode até melhorar, mas é uma coisa que agradou as pessoas, agradou sobretudo o contribuinte municipal, o usuário do calçadão. Né? Lá para a Zona Norte, existem expectativas de que seja feita alguma coisa desse sentido também? Eu lembro que até pouco tempo atrás perguntei para a presidente Adriana Neves, não se pensa num calçadão da Zona Norte? Ela falou, não, o calçadão parece que não cabe ali. Mas, quer dizer, exemplos de interatividade entre prefeitura e poder público, entre poder público e associação comercial, podem ser aplicados também na região norte. Reis, essa é uma forma inteligente de administrar. Se você tiver os parceiros, como a associação comercial tem os parceiros e que ela executa suas ações com os seus parceiros, tem tudo para dar certo. Se o poder público usar da inteligência e ouvir a associação comercial, como na ocasião para fazer a reforma do calçadão, a associação comercial, ela representa os empresários e o comércio. Ninguém entende mais as necessidades do comércio do que a própria associação. Sim, foram feitas várias reuniões, foi apresentado o projeto para os empresários, sabia do percalço que teria que existir durante toda a questão da obra, a dificuldade, mas a associação comercial, ela contribuiu bastante para isso, se não financeiramente, tá? Mas para poder alinhar isso e viabilizar o projeto. Então essa é uma forma coerente,
de ouvir realmente, tá? É o que nós falamos agora há pouco. Isso, tá? Então o poder público, se ele ouvir as partes, ele está sendo inteligente. Não adianta chegar e falar, eu vou quebrar e vou fazer. Agora, uma visão de futuro para um centro de compras fechado, aberto, para a região norte, depende muito desse investimento em infraestrutura. Criar os canais, criar as avenidas, criar o acesso, tá? As melhorias, o transporte para aquela região também, que é uma grande dificuldade. Para você pegar um ônibus hoje, para você mudar de uma avenida da Mirassolândia para a Avenida Vetorazzo ou para Danilo Galeazzi, você tem que pegar o ônibus, vir ao centro, aí pegar um outro ônibus para ir para essa área da cidade. Não é nem cruzar para a Zona Sul ou para o outro lado da cidade, é somente para poder circular. Então uma outra reivindicação é o terminal urbano lá em cima, mesmo que seja com os ônibus menores, tá? Que não seja com ônibus grande, mas com os micro-ônibus. Um terminal de intercâmbio, alguma coisa assim. Mas isso é uma questão lógica, eu não entendo porque até hoje o pessoal do próprio transporte público não viu isso, né, que tem a concessão aqui na cidade. Tá? Então é ouvir a comunidade lá, é necessário um terminal lá em cima na região. As pessoas têm essa dificuldade. Tá? Aí cresce o serviço de mototaxista, tá? A pessoa é obrigada então a tirar o veículo da garagem, vai o veículo para a rua, é obrigado a comprar uma moto, tudo bem, o comércio ganha com tudo isso, né? Gira a economia, mas isso tem um fluxo desnecessário. Isso. Tá? Então essa mobilidade na região faz muita falta para a gente lá também. Tá? E claro que dá o gargalo lá embaixo, porque o ônibus tem que vir cheio de passageiro, tá? E para poder levar e depois tem que voltar para a região, para o mesmo lugar de onde ele saiu praticamente. Exato. Tá? Então são algumas situações que a gente luta e espera, orienta, fala, demonstra, né, que são reivindicações lá da comunidade e que eu acredito até que nem custaria tanto assim, né? Tá? É mais uma questão de boa vontade, aí o investimento até pequeno. É de se esperar que esses projetos todos de mobilidade urbana ali, envolvendo aquela região, contemplem esse tipo de ação. Mas não falam, não comentam sobre isso. Falam muito superficialmente sobre exato. isso. Tá? Já até parece que existe a perspectiva de receber verbas do PAC para implementar esse projeto. Quer dizer, dinheiro parece que vai existir para isso. A questão agora vai ser de vontade de fazer, viu? Dinheiro existe, tá? Tem que buscar o recurso. Tá? O orçamento comporta também, né, você fazer aí, buscar recursos para que você possa fazer isso. Ou então a própria boa vontade mesmo, dentro do orçamento, você usar uma parte do orçamento para você poder fazer investimento. Tá? Tem condições para isso. A gente volta a falar, nós somos empreendedores, nós sabemos como é que faz isso. Tá? Não é possível que dentro do poder público também as pessoas não tenham essa visão. tem que ser o mesmo de uma empresa privada. É a mesma coisa. Aliás... Gastar menos do que arrecada, mas gastar certo, né? Gastar com critério, etc. Aliás, esse é um grande exemplo que a associação comercial deixa. Tá? Eu tenho dito isso muito, que um grande exemplo que a associação comercial pode dar é justamente você administrar um recurso que onde não é obrigatório, ele é voluntário, as empresas que querem se filiar à associação comercial, aderirem, é um custo pequeno e não obrigatório. Tá? Então, nós administramos esses recursos e transformamos isso em ações e benefícios. Muitas vezes é um orçamento pequeno, perto do trabalho que nós realizamos, e através de uma diretoria voluntária, não remunerada. Tá? Então, nós lidamos isso com muita responsabilidade. Então, esse é um grande exemplo, Reis, que eu deixo para o poder público. Siga o exemplo da associação comercial, uma administração séria, com pessoas que trabalham, que se doam realmente, uma diretoria que se doa, somos mais de 40 diretores, onde nós lidamos com o recurso e a verba do nosso associado da melhor maneira possível, tentando reverter isso para o próprio benefício do comércio, da comunidade. Então esse é um grande exemplo que a associação comercial dá. Então a política deveria aprender um pouco mais com os empresários, com a associação comercial, ouvir um pouco mais da associação comercial. Porque sempre o cobertor vai ser mais curto do que a cama, né? Isso não está numa dúvida. Mas para nós também é. Exato. Para nós também é. Sim. Tá? Os nossos colaboradores, gostaríamos de remunerá-los melhor. Só que nós temos a responsabilidade do orçamento. Não que sejam mal remunerados, não é isso. Muito pelo contrário. Tá? Mas eles fazem com muita propriedade. Tá? Todos eles treinados, todos muito educados. Realmente estão lá para atender os associados da melhor maneira possível. Mas nós temos orçamento e nós temos que equilibrar isso. Com melhoria, com benefício, com empreendendo também, tá? Empregando, agindo com a nossa responsabilidade. Então, administrar um orçamento de uma maneira correta, que é isso que a associação comercial vem fazendo com muita propriedade e até sendo reconhecida, né? Dentre tantas outras associações comerciais que tem no estado de São Paulo, a associação comercial ganhou o prêmio esse ano agora, tá? E como destaque de administração, de gestão. Então,
é um grande exemplo que a associação comercial deixa para o poder público, né? E uma entidade já centenária, né? Centenária, exatamente. É muito importante. Sem dúvida. Bacana. Falando um pouco mais sobre a Distrital Norte, queria que você falasse agora sobre quais os serviços, a maioria dos serviços, as coisas mais importantes que o Distrital presta para a comunidade e para o empresário local. Tá. O que é que tem sido feito? Eu sei que com toda essa dificuldade, com essa premência orçamentária, etc., mesmo assim vocês conseguem fazer um bom trabalho ali em cima. Com certeza. Queria que você falasse para a gente o que é feito lá. Todos os serviços e benefícios que a associação comercial oferece para os seus associados através através aqui do centro, né, da sua sede, a Distrital Norte também oferece para os seus associados. Então, quem é associado, ele também faz uso dos seus serviços lá na Distrital Norte. Então, convênios, treinamentos, qualificação, palestra, utilização de espaços, consultoria, avaliação. Então, o banco de currículos também é um outro serviço que é um novo serviço da diretoria, que daqui a pouco a Daniela vai estar aqui com a gente também para poder falar sobre esse trabalho. Ou seja, todos esses benefícios que a Associação Comercial oferece aos associados, a Distrital Norte também coloca à disposição. E mais próximo, né? Isso é mais fácil. Isso. E para a comunidade, um serviço que nós fazemos lá todo dia é a consulta do SCPC. Tá? Gratuito, exatamente. Estão disponíveis lá. Isso. Então o consumidor ele pode levar o seu CPF, faz a consulta, ver se tem alguma irregularidade. E se houver alguma irregularidade, nós orientamos a quem pode só procurar. E até mesmo fazendo uso do nosso amigo do crédito, que funciona da seguinte forma: se você tem alguma dívida no comércio, você procura a associação comercial. Se a empresa devedora for uma associada, nós conseguimos estreitar esse caminho e fazer com que chegue numa forma amigável, numa forma de poder acertar isso e limpar o nome dele junto à praça. Então ele volta a ser um novo consumidor, mesmo antes dele acabar de pagar o seu compromisso. É diferente de muitas outras situações que ainda fica pendente. Tá? Quando você faz um acordo no amigo do crédito, você já tem o seu crédito resgatado, tá? Diante de uma situação que você negociou. Claro, isso tem se refletido no próprio aumento de vendas, etc., na cidade. Sim, né? Resgatar o consumidor e criar uma possibilidade de ele poder saldar o seu débito. É bom para o lojista e é bom também para o consumidor, porque muitas vezes naquele momento ele teve um contratempo, uma dificuldade. Em geral, as pessoas são bons pagadores, né? Na verdade, a tendência é essa, a gente percebe isso. Sim, a ideia sempre é positiva. Ninguém vai adquirir ou vai comprar um produto e tem intenção de não saldar com má fé, exatamente. E ainda mais se ele tiver com o seu nome em ordem, né? Ninguém quer manchar o seu nome. O grande patrimônio dele. Não. E esse é um perfil muito forte lá na região. Nós temos lá a fidelização do comércio, isso é muito, muito bacana. Tá? Porque são pessoas que em muitas ocasiões não tinham a condição de comprar, não tinham o recurso para poder comprar, e essas empresas que estão lá instaladas abriram o caminho realmente, né? Criaram essa oportunidade. Então isso deu uma fidelização muito forte lá no comércio. E nós temos situações até hoje ainda lá de pessoas que vão pagar o seu carnezinho, que tem a sua anotação lá e vai e salda o seu mês a mês. E independente de preço, porque os preços lá da região também são competitivos como qualquer outro lugar da cidade. Sem dúvida, é o que o pessoal fala. As empresas lá estão muito competitivas, tá? Bem desenvolvido. Então essa fidelização também é um diferencial lá da região. Sem dúvida. Eu queria perguntar para vocês quais são a quais parceiros a Distrital Norte também recorre, porque além desses recursos que a própria associação disponibiliza, vocês imaginam que tenham parceiros trabalhando nesse objetivo comum de atender a comunidade e o empresário, né? Com Quais certeza. São esses parceiros? O que eles fazem lá? O que eles ajudam vocês a fazer? Já há muitos anos a Associação Comercial tem vários parceiros. Nós temos parceiros que são instituições bancárias, temos convênios com bancos, com linhas de crédito facilitado, incentivos para investimentos. Nós temos um parceiro com o poder público, que é o Banco do Povo, que são pequenas linhas de crédito para alguns associados, algumas empresas, que buscam recurso numa faixa de valor menor e também uma correção menor também monetária sobre isso. Então o Banco do Povo está instalado lá no Distrital Norte, na Avenida Mirassolândia, junto com a nossa subsede, e que tem feito várias linhas de crédito para os empresários e fazerem os investimentos, né? E temos também parcerias com o CIEE, que é um grande parceiro nosso, com o SENAC, e que são instituições que constantemente nós estamos trocando serviços. Já tivemos outras parcerias com o SESC Senat,
Então, somos parceiros, por isso que nós citamos, né? O poder público precisa entender da parceria um pouco mais, né? Precisa entender um pouco, de sentar à mesa e discutir as ações. Então, a Associação Comercial faz isso muito bem. Sem dúvida. Tá? E somos procurados constantemente também, somos parceiros de Rotary, de várias instituições também que promovem as ações, sempre buscam o apoio da Associação Comercial, a divulgação, não o apoio financeiro, porque a Associação Comercial não faz isso, claro, mas na divulgação, na participação, nas ações, né? Então a Associação Comercial também tem essa parceria. Você já citou aí alguns dos projetos realizados pela Distrital Norte ao longo desses últimos anos, aí, etc. Fale mais um pouco sobre isso. Quais são os projetos mais importantes já realizados em benefício do empresário e também da comunidade? Nós temos os projetos de capacitação e desenvolvimento, qualificação de mão de obra. Então a Associação Comercial ela tem na sua diretoria ações que contribuem bastante. E a presidente ela foca bastante na questão da qualificação, e não só do colaborador, mas também do empreendedor. Então são duas vias que a Associação Comercial contribui bastante. E nós temos fomentado muito isso. Inclusive hoje teremos uma palestra que já está até lotado, fiquei muito feliz de saber da procura do pessoal e interesse também, numa palestra justamente sobre qualificação, sobre desenvolvimento. Então a Associação Comercial ela é muito forte nesse sentido. E as pessoas têm nos procurado bastante para essas melhorias, para buscar essas informações. Então isso tem ajudado. Um projeto que marcou bastante a minha administração lá, foi um projeto que nós fizemos junto a algumas escolas na região. Nós percebemos que alguns alunos, através de uma pesquisa que foi feita, consulta, não iam bem na escola porque tinham uma dificuldade no aprendizado. Mas essa dificuldade, ela se dava justamente pelo fato de uma deficiência visual. Então, essas crianças do primeiro ano, nós identificamos através de um parceiro, na ocasião, que elas necessitavam do óculos. Diz que isso é tão comum, gente, que é impressionante. É muito comum. E isso marcou muito o meu trabalho lá para a comunidade. Então, nós pegamos algumas escolas e fizemos aproximadamente a distribuição de 300 óculos para essas crianças. E quando nós íamos levar esse óculos sem nenhum custo, né, e pensando que isso realmente poderia reverter, e acredito que reverteu muito o conceito e a facilidade de aprendizado dessa criança também. Então foi um trabalho muito bacana que nós fizemos para a comunidade. Bacana. E participamos das caravanas, das ações, das promoções de comércio, que esse ano voltamos a ter as promoções de comércio. Específicas para a região? Nós tem... Não, ela contempla a cidade como um todo. Tá? Mas um associado, um empresário da região, ele, através da sua empresa, no sorteio, a sua empresa foi beneficiada que o sorteio saiu o carro e uma moto saiu justamente do negócio dele lá. Né? Então isso foi muito bacana. Então, isso reforça o trabalho nosso na região, fideliza também o associado com a gente, porque ele vê as ações acontecerem com bastante transparência, com bastante seriedade. Então o trabalho da associação é um trabalho bastante sério. Denilson, a gente percebe que o nível de desenvolvimento socioeconômico da região da cidade é visível a olho nu, né? Você sai andando pelas avenidas ali, você começa a perceber construção de empreendimentos residenciais. E recentemente foi inaugurado ali um shopping center, o shopping center da Cidade Norte, não é isso? Quer dizer, esse crescimento a região norte pulsa como toda a cidade, né, que cresce a índices até preocupantes, aí, segundo as pessoas. Né? A associação acompanha tudo isso, está todo mundo bastante antenado nesse desenvolvimento. É o que você falou, é visual. Você vê a mudança do cenário constantemente. Então, existia uma casa velha, uma casa antiga, de repente tem um novo empreendimento. Primeiro tem um plantão de vendas, daqui a pouco tem aí surge um grande investimento, um grande empreendimento. E isso tem sido realmente uma grande realidade lá na região norte. Nos últimos anos, a gente vem percebendo isso, que não só loteamentos que somaram bastante, condomínios fechados que estão sendo criados lá na região e que vendem rapidamente, porque é uma região que tem crescido bastante, mas também a questão comercial, o desenvolvimento. As grandes avenidas são muito procuradas, o pessoal nos consulta, olha, sabe de algum imóvel, tem alguma situação aqui para venda, eu quero me instalar, você sabe de algum ponto, alguma referência. Então, isso tem sido muito real. Tá? O investimento o empreendimento do shopping, claro que veio para somar também com a região. Isso valorizou bastante
à comunidade, porque ganhou um centro de compra onde é oferecido, né, uma estrutura diferenciada e que era merecedor já há um bom tempo na região. E acredito até que possam vir outros investimentos também nessa área, né, nessa área daqui a algum tempo, como tem acontecido na cidade, né, conforme vem crescendo, novos investimentos vêm surgindo. O cenário ali realmente ele é de desenvolvimento, bastante desenvolvimento e crescimento. Dentro desse plano diretor, que eu tive a oportunidade de ver por várias vezes, vários investimentos estão sendo projetados lá para a região e que a tendência é de bastante crescimento lá para a região. Então, quem investir na região norte, quem resolver realmente empreender na região norte, não vai se arrepender. Sem dúvida, a gente está percebendo isso. Denilson, eu vou pedir a sua licença por um minutinho para fazer um rápido intervalo. Claro. E a gente volta já então com a presença da Daniela aqui também, para conversar sobre outros assuntos relacionados com o trabalho da Associação Comercial e levar mais um papo aqui com o Denilson, ele que está falando com bastante entusiasmo, mas também com bastante realidade, com firmeza, pé no chão, né, Denilson? Sim. Sobre as necessidades, inclusive, da região norte da cidade. Um rápido intervalo e a gente volta já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear para eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade. Discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade. Prestamos serviço. Ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas. De olho em Rio Preto. Informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Estamos de volta com Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto, hoje conversando sobre atividades ligadas à Associação Comercial e Industrial de Rio Preto. No primeiro bloco, nós falamos com o Denilson Marzucchi, que é diretor da Distrital Norte da Associação Comercial, e ele nos deu uma aula aqui sobre as coisas que estão acontecendo ali na região norte de Rio Preto, e daqui a pouco nós vamos voltar a conversar com ele sobre esses assuntos também. E estamos recebendo aqui também a Daniela Brandi, que é da área de RH da Associação Comercial, de Recursos Humanos da Associação Comercial, né, Daniela? Eu queria que você falasse para a gente, para começar, sobre essa questão do banco de currículos, como é que funciona isso e se ele funciona em mão dupla, né? Ele oferece a disponibilidade de profissional, mas também permite que o empresário ofereça a possibilidade de emprego. Demanda e oferta também estão contemplados por esse trabalho. Fala um pouco sobre isso e obrigado pela sua presença aqui no Opinião Cidade. Muito obrigado pelo convite, boa tarde, Rei. O Banco de Currículos ele foi uma feliz surpresa para nós quando a gente pensou a questão da diretoria para recursos humanos na CIRP. A finalidade dele é exatamente essa, é intermediar candidatos e empresários associados. Por quê? Porque é um local onde esses candidatos podem colocar o seu currículo à disposição dos nossos associados e os nossos associados podem divulgar suas vagas através desse portal que a gente oferece. Juntar as duas pontas, né? Juntar as duas pontas. A gente oferece um adendo, um a mais nessa proposta, que é deixar uma estrutura de pessoas trabalhando para poder fazer tanto o contato com os candidatos quanto com as empresas. Então, nós damos autonomia para o associado procurar os seus candidatos, ele pode fazer isso sem o nosso intermédio. Nós damos autonomia para os candidatos procurarem as suas vagas, nós também ficamos disponíveis para poder auxiliar nesse processo. A gente pode fazer as entrevistas e encaminhar o candidato
já selecionado para esse associado. Tá. E isso acontece? As pessoas têm dado resultados? Você tem visto resultados positivos nessa aproximação, Daniela? Crescente. Tanto que a gente teve que desenvolver uma ferramenta para poder viabilizar cada vez mais. Nós começamos só com uma equipe de 14 pessoas trabalhando em cima disso, e aí só a equipe não foi suficiente, tamanha demanda que a gente teve, tanto de currículos, nosso banco hoje tem mais de 2.000 currículos só de Rio Preto cadastrados no período aí de menos de 6 meses, e uma quantidade de vagas que abre diariamente dos nossos associados, tanto solicitando a nossa ajuda quanto buscando os candidatos no banco. Daniela, para as pessoas que estão nos vendo em casa agora e tenham interesse em enviar o seu currículo para concorrer a uma vaga de trabalho no comércio de São José do Rio Preto, como é que faz? É muito simples, é só entrar no site da CIRP e cadastrar o currículo lá. Nós não conseguimos fazer isso pelo candidato porque ele vai criar uma senha para ele, porque aí ele tem autonomia de atualizar o currículo dele a hora que ele quiser no site. Então, é importante ter essa ferramenta. Sempre. Até por segurança, inclusive. Exato. Então, ele vai colocar dados dele, documentos, então ele é que tem gerência sobre isso. Bacana. É só entrar no site e cadastrar. É simples, é rápido e é fácil. Puxa vida, deixa eu te fazer uma pergunta que você, pela atuação nessa área, vai poder me responder. Uma curiosidade que eu tenho faz tempo. Há algum tempo atrás se dizia que o emprego no comércio era um emprego transitório. As pessoas não tinham muito a expectativa de que aquilo fosse um trabalho para o resto da vida, qualquer coisa assim. Era transitório enquanto estudavam, qualquer coisa assim. Isso mudou? Esse perfil mudou? Como é que está isso, Daniela? Ainda bem que isso mudou, né? Porque as pessoas tinham um equívoco lamentável de achar que não deu certo para nada, vai para o comércio, né? Não dei certo em nada, vou virar vendedor. E nunca virou vendedor, né? Aliás, vendedor é um talento. Extremamente especializado. Exatamente. Né? Então, eu costumo dizer que a gente é um amontoado de equívocos, né? A gente vai se atrapalhando e vai fazendo isso. O mercado tem selecionado cada vez mais. As pessoas não contratam mais pela confiança ou pela indicação, e sim pela competência. Então, isso tem diminuído, sim, e só tem conseguido vagas para trabalhar no comércio quem, de fato, acaba preenchendo alguma das competências ou a maioria das competências que são exigidas. Essa outra situação de exigir experiência também espero que seja algo do passado para todos, porque não dá mais para ter experiência, né? Tudo é muito novo. O que precisa ter é competência e vontade de aprender. Tem já, eu não sei fazer isso, ou eu fazia em tal lugar de outro jeito. Se não tiver disposição de saber que pode sempre melhorar e aprender alguma coisa, também vai estar fora de mercado de trabalho. Existe um outro projeto feito à sua área na Associação Comercial, Sim. que é o PROE, né? Projeto de eventos, alguma coisa assim. O PROE é Programa de Estágio. Programa de Estágio, desculpa. Isso. Programa de Estágio. Como é que funciona isso? E eu acho que ele ajuda a gente a responder a ansiedade que a gente estava demonstrando agora. Tem que ter experiência, não tem? O estágio é uma das formas da pessoa adquirir a chance de ter experiência, né, Daniela? Lamentavelmente, alguns empresários estão pedindo estagiário com experiência, né? É uma pena isso. É quase pedir um círculo quadrado, né? Então. Mas o PROE é o Programa de Estágio que foi desenvolvido pela FACESP para as associações comerciais. É uma forma que a gente tem de dar segurança ao nosso associado, porque nós assumimos o contrato de estágio com o estagiário que ele coloca. A única forma de ter um contrato de estágio que não necessite, uma vez que ele esteja legalizado, de um intermédio de uma associação é quando ele é estágio curricular do quinto-anista ou do quarto-anista, claro. Quando está no último ano e precisa fazer esse estágio. Faz parte do processo de formação curricular dele. E aí quem se responsabiliza é a universidade, a faculdade que ele está estudando. Mas se as empresas podem ter estagiários sem precisar necessariamente estar no curricular, sendo extracurricular, aí para esse estágio ser regulamentado é necessário um órgão intermediador disso. E a associação comercial também agora pode oferecer esse serviço para os associados. Tá? Então, nós podemos fazer esse contrato via PROE com os nossos associados, a gente intermedia universidade e empresa. E aí o estagiário fica legalizado na empresa. Puxa, esse é um serviço realmente bacana. Deve um super benefício. Solicitado. Em relação aos estágios,
qual é a sua expectativa? A sua experiência diz que qual é a porcentagem de pessoas que depois se tornam profissionais, se efetivam na empresa? Existe algum estudo nesse sentido? Quando ele faz o estágio, e esse estágio ele entra já nesse caráter que não é simples, do último ano, que é cumprir carga horária, que são no mínimo 6 horas por semana, mas sim poder trabalhar efetivamente 6 horas diárias, a efetivação desse estagiário no quadro de funcionários é praticamente natural. 95% dos que entram como estagiários são efetivados como funcionários. E daí a pessoa pode construir uma longeva carreira no comércio, né? Coisa que antigamente talvez não existisse com tanta frequência quanto existe hoje, né? Então, mas o comércio hoje, assim como qualquer outra empresa, se não crescer, ele se extingue. Ele necessariamente precisa crescer e crescer as pessoas que estão lá. Isso. O crescimento da empresa só é consequência do crescimento das pessoas que trabalham lá. Sem dúvida. Crescer em conjunto, né? Todo mundo tem que crescer, sozinho não cresce. Sem dúvida. Quem está crescendo muito, Daniela, vou voltar aqui conversar com o Denilson, é a região norte da cidade. É um outro tipo de crescimento, mas cresce muito, né? E à medida que cresce, aumenta também as necessidades do empreendedor, do empresário que está ali naquela região. Na sua opinião, Denilson, quais são hoje as grandes necessidades que o empreendedor ali, que o associado da associação comercial, que o comerciante ali da região sente necessidade mesmo? Quais são as grandes premências ali da região? Essa questão que a Daniela estava comentando agora há pouco, de criar oportunidade, de realmente você oferecer a mão de obra, disponibilizar a mão de obra, então isso para nós tem sido muito bom, não só lá para a região norte, mas para a cidade como um todo. É uma grande ferramenta, eu digo isso não só como diretor, mas como empreendedor também. E tenho estagiários na empresa, estou abrindo novas contratações, né? Também faço uso do serviço lá da associação comercial, e isso para nós empresários é uma grande necessidade. Para o colaborador, o treinamento e a oportunidade de ele iniciar um treinamento, isso também é muito bom, atende às necessidades. Agora, o que a região norte necessita também é melhoria da infraestrutura, que nós já falamos aqui. Falamos ali do trânsito, né? Falamos do trânsito. Tá? E um fato importante é que, com o crescimento que a região norte vem tendo nos últimos anos, também necessita de alguns cuidados. Tá? Isso também atrai investidor, atrai mão de obra, atrai moradia, atrai investimentos, mas também atrai pessoas problemas. Tá? Isso é uma grande verdade. A segurança, imagino que seja um deles. Sim, tá? A segurança é um problema sério não só na região norte, mas na região norte mais. Por quê? Também um ponto falho, não temos uma base hoje instalada na região norte. Base da Polícia Militar. Com certeza, com certeza. Tá? E também eles não têm um efetivo para poder disponibilizar para estar circulando com a frequência e o tamanho que a região necessita. Entendo as dificuldades também da corporação, parte dela muitas vezes se prende ao trabalho interno, administrativo, parte dela muitas vezes tem as suas dificuldades, às vezes está afastada por problemas de saúde, alguma coisa assim, e parte dela muitas vezes tem que fazer escolta de preso, às vezes você tem que destacar 4 policiais e fazer a escolta do preso. Sendo que hoje nós, empresários, fazemos videoconferência. Exato. Tá? Então, são algumas coisas que não dá para a gente entender. Não tem destacamento de oficiais ou de policiais para a região, tá? Porque tem um montante de serviços para ser atendido. Só que, infelizmente, o sistema é engessado. O município não cobra, tá? O governador não oferece, tá? Fala de segurança, mas não oferece, e nós... Claro que ficamos à mercê dessa situação. Então é uma luta na região. Tá? Por mais que tenha cobertura, por mais que tenha as viaturas que circulem, que vão, que atendem, tudo, mas a região é muito grande. É uma outra cidade que nós falamos aqui agora há pouco. Então a segurança é fundamental para a região norte. Eu chamo a atenção realmente, tá? O problema poderia ser muito pior para a região, poderia ser muito pior, mas tem que melhorar muito. É necessário a segurança. Os empresários, o morador, o trabalhador, todo mundo requer muito essa questão de segurança. E não compete só a corporação aqui. Compete o município, que o prefeito da nossa cidade, compete que o governador do estado realmente olhe para essa situação aqui e que faça investimento, que faça contratação, que faça as melhorias. Mesmo porque muitas vezes o pessoal não tem um mínimo de condição de trabalho. Às vezes a corporação não consegue atender a demanda que tem na cidade como um todo. Tá? E lá nós temos mais de 120 mil habitantes.
E carece realmente, até você chegar com recurso, então as pessoas investem em segurança particular, em segurança privada, para poder manter o seu patrimônio, para oferecer segurança no seu estabelecimento e assim por diante. E isso é um absurdo. É absurdo, é uma falha muito grande. Você falou de uma coisa que ainda hoje eu estava ouvindo uma entrevista do comandante-geral da Polícia Militar numa emissora de rádio de São Paulo. Ele falava sobre essas questões de segurança em São Paulo. Ele falou, ó, essa questão não pode ser resolvida só pela Polícia Militar. Há uma necessidade de quase que multidisciplinar para resolver isso. A segurança envolve iluminação pública, envolve limpeza de terrenos, tem tanta coisa que não é só da polícia. Realmente você tocou num ponto que eu acho que é essencial, viu? A comunidade, se for necessário, ela faz a parte dela, como já demonstrou. Sem dúvida, sem certo? dúvida. Nós contribuímos com a polícia, nós ajudamos a polícia, já fizemos várias reuniões lá também com o CONSEG, na região, onde nós orientamos, olha, tem uma situação suspeita aqui, então você liga e avisa, então a comunidade também participa. Mas é importante também que os responsáveis também se mobilizem e tragam. Não adianta você premiar um policial sobre a ação dele. Ele não vai deixar de cumprir com a missão dele, não vai ser um incentivo que você vai dar para ele poder atingir realmente aí e prestar o serviço que ele se prontificou a fazer, certo? Ou então você tem que usar o mesmo quadro para colocar ali mais horas para trabalhar. Tudo isso são medidas que vão só resolvendo parcial. Precisa contratar, precisa melhorar a estrutura, precisa dar condição de trabalho para esse pessoal, para nos oferecer segurança, que é o mínimo que nós buscamos. Tá? Você tem tido problemas específicos nessa área? Tem aumentado o problema de violência ali? Como é que o que você tem percebido nesse sentido, Denilson? Onde você não tem a segurança, é claro que existe a facilidade para as pessoas agirem. Tá? Então, o problema existe na cidade como um todo, mas quando acontece na região norte, parece que dá mais destaque. Tá? Parece que tem um valor maior. Tá? E, na verdade, isso acontece na cidade como um todo. O que é necessário? É necessário realmente que a polícia nos dê um suporte, a polícia realmente esteja cada vez mais presente lá com a gente, que busque realmente essas estruturas, que conte com o nosso apoio, com a nossa reivindicação, com a comunidade se for necessário, tá? Para que a gente possa cobrar e as pessoas responsáveis, o governo do estado inclusive, que é o principal responsável por tudo isso, certo? E que fala, mas a corporação está ligada com o número de habitantes. Mas tem muita gente que não vota aqui em Rio Preto, que mora aqui, mas não vota. Então você não consegue, no caso, medir isso. Exato. Mas é a necessidade, a realidade, são os dados. Ontem, conversando sobre o SEMAI, sobre a questão da água aqui em Rio Preto, há uma estatística do SEMAI divulgada que eu cheguei a ficar impressionado. A população flutuante em São José do Rio Preto é diariamente, isso inclui sábados, domingos, etc., de 70 mil pessoas. Isso medido pelo aumento da demanda de esgoto. De esgoto, olha que coisa interessante. 70 mil pessoas. É outra cidade que vem para cá todo dia, né? Sim. E essa cidade está distribuída toda por aí. E sabe o que nós precisamos oferecer para esse pessoal? Onde que eu falo aqui? Segurança. Segurança. Nós temos que oferecer segurança para essas pessoas. Para o morador, para o empreendedor, tá? Para as pessoas que visitam a nossa cidade, tem que ter segurança. É isso que está faltando para a nossa cidade. Estrutura, melhorar. Precisamos que o poder público coloque uma subsede da prefeitura. É uma vergonha que não tem o serviço público lá também na região. Um cartório também de registro de imóveis na região é necessário. As pessoas precisam se deslocar. Então tudo isso contribui para que você tenha um aumento, um gargalo numa área por falta realmente das melhorias da estrutura. O gargalo do trânsito é apenas o mais visível deles. Sim, né? as pessoas precisam se locomover ou do transporte público ou através do carro, alguma coisa assim. Tá? Então a subsede da prefeitura é necessária, um cartório na região é necessário e a segurança, certo? Tá? O Azor tem feito um belo trabalho, ele tem empenhado bastante, respeito bastante o trabalho dele e conta com a minha ajuda, tá? No que for preciso. O senhor sabe que o senhor pode contar com a minha ajuda. Sou solidário ao trabalho do senhor, respeito e com muito valor o senhor faz o trabalho, com muita dedicação. E conte com a gente no que for preciso cobrar. A gente está falando de crescimento da região norte, até a participação da Dani também nessa etapa da conversa aqui, eu vou perguntar sobre o reflexo disso aí na empregabilidade também aqui, sobretudo no comércio em São José do Rio Preto, né? Nós estamos falando de um crescimento brasileiro da ordem de 1%, 2% ao ano, né? A cidade de São José do Rio Preto tem registrado índices muito maiores do que esse. E a região norte, imagino que mais ainda, né? Quer dizer, temos grandes desafios pela frente, né, Denilson? Sim, o crescimento, em algumas cidades, algumas regiões, ele é mais evidente do que em outros locais. Então, se você pegar dentro da média, 1,2%, 2%, claro, tem empresas que crescem mais, tem empresas que vão se manter e assim por diante. E os números também são muito variáveis. Você crescer 1% sobre um determinado montante é muito significativo.
uma empresa menor, você crescer 10%, às vezes é mais rápido, né? Depende da ação, um investimento, uma melhoria, um equipamento. O número é muito relativo mesmo, né? Sim, sim. Mas de modo geral, a mensagem que nós deixamos é o crescimento está muito ligado à produtividade. Então, você tem que olhar o seu tempo, dentro do tempo que você tem para trabalhar, para você aproveitar o melhor possível esse tempo, tanto na sua produção ou na busca realmente do negócio. Então, não desprezar o tempo, através da produtividade que você vai conseguir um resultado melhor, otimizando o tempo da produção, o seu controle, ou o seu fluxo, o seu trabalho, tá? A sua logística, onde você vai conseguir um resultado melhor. Você vai ter mais tempo para poder empenhar para o negócio, você vai ter mais tempo para poder concentrar na sua venda, mais tempo para trabalhar melhor uma venda, tá? Então, a produtividade é a que realmente vai fazer a grande diferença. O tempo faz parte da equação da produtividade, né, Dani? Exato. Fala um pouco sobre isso. Como é que está a questão da empregabilidade no comércio de São José do Rio Preto? E essa demanda, esse crecimento da cidade, em algumas regiões, como essa da região norte, e em outros setores da cidade também, tem se refletido no aumento de oportunidades de trabalho? Então, eu estava ouvindo o Denilson falar e me angustiando aqui, porque as empresas crescem e as pessoas não se capacitam no ritmo desse crescimento das empresas. E talvez uma outra situação é a confusão que as pessoas façam de achar que trabalha pelo salário, né? Qual a finalidade de ganhar mais? Né? Finalidade não é dinheiro quando a gente trabalha, dinheiro é consequência. Trabalho, logo ganho. Mas dinheiro não é finalidade. Finalidade nossa é realização pessoal e profissional. E as pessoas se esquecem disso na hora que elas vão procurar um emprego. Porque na hora que elas vão procurar um emprego, a primeira coisa que elas perguntam é quanto eu vou ganhar. E aí elas procuram um salário e não o que elas vão fazer, o que elas vão aprender, o quanto elas têm de conhecimento para pleitear aquele cargo. E a gente fica com essa lacuna. Um monte de gente procurando trabalho e um monte de vaga a ser preenchida. E a lacuna não se fecha. Pelas duas situações, tanto de quem procura quanto de quem é procurado. Porque quem está procurando um novo emprego está procurando algo diferente do que faz, e quem está procurando um funcionário está procurando alguém que consiga resolver o problema dele. Dos dois lados, tem que ter flexibilidade. Tanto de quem está procurando emprego, de saber que às vezes tem que assumir um cargo que não é o que gostaria, mas para poder dar um passinho para trás, aprender sobre aquele negócio e aí poder de fato crescer. E para quem está procurando, saber que às vezes tem que apostar em pessoas que têm competência e talvez não tenha tanta experiência quanto gostaria. Ninguém mais está pronto. O quesito experiência na função, ele não pode ser levado em consideração na escolha máxima e quem tem mais experiência. Por quê? Porque vai ficar para trás. Né? Não sei se você concorda com isso, mas a conta não fecha. Não fecha, não fecha. As pessoas estão aceleradas, elas querem buscar o resultado o quanto antes. Eu me recordo, a Dani falava aqui agora, que lembrando um pouquinho do início, né, da atividade, eu me recordo quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia nem quanto eu ia ganhar, mas eu precisava da oportunidade de emprego. Isso. Então isso mudou muito, a cidade cresceu, os conceitos são outros, as necessidades são outras, mas eu não sabia quanto que eu ia ganhar, mas eu dei graças a Deus de ter um emprego. E fiquei surpreso depois de 60 dias de receber o primeiro salário, tá? E é muito importante a experiência adquirida em vários... Esse final de semana anterior, ainda conversava com meus filhos sobre isso, né? Do quanto que é importante nós termos as experiências adquiridas na vida. E que você não coloque isso como o salário, como sendo uma prioridade. A prioridade do aprendizado, de você se preparar profissionalmente e encontrar um caminho por onde você vai seguir realmente. Olha, essa é a profissão que eu vou escolher, eu adquiri algumas experiências, passei por algumas empresas, e me identifiquei, ou me qualifiquei, ou então eu fiz um curso, uma faculdade dentro do que... Mas eu esperei o tempo disso acontecer. Não é eu rifando o meu salário, o meu emprego por causa de R$100, R$150 a mais. Leiloando competências. Leiloando, porque com R$100 a mais eu vou fazer não sei o quê, mas aí ele joga fora toda uma oportunidade, uma preparação que ele vem tendo, que muitas vezes o empreendedor está fazendo isso, dosando isso por um tempo, esperando ele amadurecer um pouco mais. E ele em pouco tempo ele vai mudando, ele muda, 6 meses ele muda de um emprego, daqui 6 meses ele muda para outro, e não dá o tempo do aprendizado, ou de você esperar realmente as coisas acontecerem, que é o que nós fazíamos na nossa época, né?
E se o empregador comete algumas falhas quanto a isso, o funcionário também comete. Né? Porque ele fala assim, está precisando de mim, vou fazer do meu jeito, vou atrasar, não vou dar satisfação, não vou me envolver, não vou me comprometer, tenho que ir embora. E não está tendo essa troca. Né? Esse comprometimento, esse envolvimento é fundamental. Né? Sem dúvida. Se eu sair daqui, eu acho outro emprego no dia seguinte, e aí está uma judiação. Para quem? Para o cliente também, né? Porque todo mundo sofre com isso. Ninguém ganha com isso. Não se faz carreira, porque se equivoca de achar que trabalha pelo dinheiro. A gente trabalha pela realização, né? Dinheiro é consequência. A empresa acaba nunca formando equipe, podendo melhorar cada vez mais o que oferece, e o cliente é mal atendido. Tomara que as duas pontas aí, o empreendedor e o empregado, atuem na mesma direção, né? É uma luta diária. É uma luta diária. É um grande desafio. Da mesma forma, Denilson, que também as outras duas pontas no macro cenário aí, o poder público de um lado e o empreendedorismo do outro também atuem na mesma direção para a gente superar, por exemplo, os problemas que a gente segundo você relatou aqui, está enfrentando ali na região norte da cidade e que precisa, sobretudo, de ter a decisão de resolvê-los, né? A vontade de resolvê-los. Eu queria agradecer muito a sua presença no nosso programa de hoje. Infelizmente, a conversa foi tão boa que passou depressa o tempo, viu, Daniela? Agradecer muito a sua presença, a presença da Daniela, e convidá-los para estarem sempre aqui, sempre que a gente tiver com vontade de discutir esses assuntos tão importantes para a economia da cidade, para a sociedade de São José do Rio Preto, para todo mundo, enfim. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela oportunidade, conte sempre conosco e a quem precisar também, nós estamos à disposição. E ao Poder Público nós estamos à disposição, tá? A questão de segurança também estamos à disposição para contribuir, para ajudar, da mesma forma como nós fazemos com os associados, com a comunidade. Conta sempre com a gente. Obrigado. Obrigado, Daniela. Muito obrigado. Os serviços do Banco de Currículos e do PROE ficam à disposição na Associação Comercial e no nosso site. É muito fácil mesmo. Eu fico à disposição. Dica da Daniela está valendo para quem estiver interessado em disputar uma vaga no comércio de São José do Rio Preto. Mande o currículo via Associação Comercial, via Banco de Currículos, né? Que isso vai se aproximar do empregador. Isso vai ser bem bacana. Muito obrigado a vocês e obrigado a você também que nos acompanhou em casa. Nós agradecemos o prestígio da sua audiência e convidamos para estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas, aqui no Opinião Cidade. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.